glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho é o que, irmãos? É a restauração do homem, a imagem que foi perdida onde? No Éden. Isso é evangelho. Como foi completo o sacrifício feito em nosso favor, o sacrifício de Cristo, ele foi completo? Foi, né? Maravilhoso e supremo. Da mesma forma como ele foi completo, assim o que? Pode ser a nossa restauração. Isso está escrito, né? Pode ser, é isso? Não. Deve. A nossa restauração, ela deve ser a nossa restauração do aviltamento do pecado. Nenhum ato de impiedade será desculpado pela lei de Deus. Nenhum. A ética do Evangelho não reconhece nenhuma norma, senão a perfeição do caráter divino. Mas, irmãos, até que ponto nós temos que ser restaurados? Qual que é o ponto? Qual o limite? Efésios 4,13. Não, nós. Qual que é o ponto? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e estatura mais ou menos de Cristo, né? É completo. É completo. Mas espera aí, Daniel. Jesus era filho de Deus, nascido do Espírito Santo. Nós não. Então não dá para chegar onde ele chegou, né? Esse que diz? E qual é a norma que ele coloca ante todos que nele creem? Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Como Deus é perfeito em sua, assim pode também o homem ser perfeito na sua. A perfeição que nos é requerida, irmãos, é dentro da nossa esfera. É dentro da nossa. Eu já vi irmãos acusando aos irmãos que creem na vitória sobre o pecado, dizendo o seguinte, que nós estamos pregando o panteísmo. Porque se eu quero ser perfeito como Cristo, então eu estou me igualando a Deus. Estão entendendo a linha de raciocínio? Se eu quero ser perfeito, eu estou me igualando a Deus, e isso é panteísmo. Percebam os argumentos. Muito, é terrível. Irmã, guarde de cabeça que eu não... Conselho sobre educação ali, né? Eu acho que sim. Conselho sobre educação. Nada, minha irmã. Mas, meus irmãos, por que essa preocupação com perfeição, né? Por que Satanás... Porque Satanás, irmãos, ele fez acusações contra Deus, certo? Fez acusações. A primeira era de que ele era mau, de que não se importava com suas criaturas, mas essa acusação ela foi deposta onde? Na cruz. A segunda grande acusação que ele fez é essa aqui, ó. Satanás declarou que demonstraria ante os mundos criados por Deus e perante as inteligências celestiais que é possível guardar a lei de Deus, né? Que é impossível guardar a lei de Deus. Quando houve a queda, ele disse assim, eu vou mostrar para vocês que não dá para cumprir. Deus é mau. Ele cria um conjunto de regras que as suas criaturas não podem cumprir. Foi isso que ele fez. Mas a acusação, irmãos, ela foi feita contra Adão no Éden, né? Não, essa acusação de que não dá para guardar a lei foi feita para Adão. Alguém já ouviu isso? Já, né? Que a acusação foi feita contra Adão. Satanás declara que é impossível aos filhos e filhas de Adão. Sabe por que as pessoas dizem que a acusação foi feita contra Adão? Para justificar um pré-lapsarianismo de Cristo. Nós não temos que ser igual a Cristo. Cristo veio para mostrar que Adão não precisava ter caído. Não nós. A gente caiu, não tem mais o que fazer. Essa é a linha de raciocínio. Só que esse é um dos textos, tá? Eu tenho comigo assim uns 16 textos, mais ou menos, que falam exatamente isso aqui. Satanás declara que é impossível aos filhos e filhas de Adão. A acusação foi feita contra mim e contra você. Estão entendendo? É nós que estamos em pauta, não é Adão. E por isso acusou a Deus de falta de sabedoria e amor. Se não poderiam cumprir a lei, então a falha estaria onde? Em Deus. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Adão, por que tu comeste da fruta? Ah, Senhor, meu pai, porque a mulher que tu criaste me deu. Eva, por que tu comeu a fruta? Ah, Senhor, porque a serpente que tu criaste me deu. Por que nós pecamos? Ah, Senhor, eu pequei porque a natureza pecaminosa que tu me deu me faz fazer isso. Estão entendendo o conceito? Tudo se repete?
Homens que se encontram sob o controle de Satanás repetem as acusações contra Deus, afirmando que os homens não podem o quê? Cumprir a lei de Deus, seremos sempre pecadores. Não sou eu que estou dizendo, tá, irmãos? É o Espírito de Profecia que está dizendo. Quando homens afirmam que é impossível deixar de pecar, eles estão sendo usados por Satanás. Satanás. Mas como, Daniel? Irmãos, é só nós nos lembrarmos. A história de Pedro. Pedro, um dia ele foi lá, ele estava sendo usado pelo Espírito Santo, lembra? Quem dizem que eu sou? Você é o Cristo, Filho de Deus. Eu te digo em verdade que não foi tu que falou isso, foi o Espírito Santo. Dias depois, o que ele disse para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Quando nós não vigiamos, se nós não vigiamos, nós podemos ser usados por Satanás, sim. O que Deus ele quer de nós, irmãos? O que Deus espera de nós? O Senhor requer nesse tempo o mesmo que ele requereu de Adão no Éden. Perfeita obediência à lei de Deus. Precisamos ter justiça sem um defeito e sem uma mancha. É isso que Deus requer de nós hoje. Aí, meus irmãos, com base nisso tudo, né, que eu mostrei para vocês até agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O evangelho que não prega a restauração do homem à imagem de Deus pode ser considerado o evangelho eterno? Não. Pode ser um evangelho, mas não o eterno. Não o evangelho aquele que temos que pregar lá em Apocalipse 14. Evangelho que não prega a restauração não é evangelho eterno. Não é. O evangelho que só prega o amor, a graça, de que não precisamos ficar presos na lei, de que Deus entende tudo, aceita tudo, que vamos pecar até o final, é o evangelho eterno? Não. Pergunto de novo. Hoje, tá? Hoje, todos aqui sabem a forma como muitos estudos bíblicos têm sido conduzidos ao redor do mundo. Tá? Pessoas vão lá, dão estudos bíblicos, às vezes a pessoa com 4, 5, 6 estudos bíblicos, apelo, tibum. Fila, o próximo, tibum. Pergunto para vocês. Vamos supor que a igreja adventista hoje ela pegasse e fizesse um mutirão. Todo mundo junto. E nós batizássemos o mundo inteiro. Os 7 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje. Da forma como está sendo feita. Jesus voltaria? Por quê? Não é o evangelho eterno. Não é, exatamente, irmão. Nós não estamos pregando o que? O evangelho eterno. Eu não estou dizendo para as pessoas, meu irmão, essa criatura terrível que nós somos, ela pode ser mudada. Mesmo em carne pecaminosa, Deus pode nos conceder poder para honrar o seu nome. Nós temos e podemos que mudar. Nós temos como mudar. Você que é um bêbado, você pode deixar de ser bêbado. Você que é homossexual, você pode deixar de ser homossexual. E assim vai. Isso é restauração. Se eu não prego isso, eu não estou pregando o quê? O evangelho eterno. Logo, se o evangelho é a restauração completa do ser humano, a imagem que foi perdida no Éden, e perfeita obediência à sua lei, o que Satanás deve fazer para prolongar o seu tempo de vida e retardar a volta de Cristo? Vamos fazer um brainstorm aqui. Vamos supor que vocês foram convocados para fazer parte do conselho de Satanás. Ele está aqui, gente, eu quero ficar mais tempo na terra, o que eu tenho que fazer? Como? Dentro de tudo isso que... Você dizia a verdade. Isso. Pregando o quê? Um outro evangelho. Eu mostro um caminho gostoso, simples e fácil. Nosso caminho é esse aqui. É o do barro, é o caminho estreito. É esse mesmo. Amém, irmão, é isso aí mesmo. É o caminho estreito. Se eu quero atrapalhar... É isso aí. Se eu quero atrapalhar a volta de Cristo, o que eu tenho que fazer? Pregar um outro evangelho. Com roupagem e bonito. Exatamente. Tem que ser bonito, atrativo. As pessoas têm que olhar. Exatamente. É um que ele dá, entre aspas, frutos. O que é frutos hoje em dia? É número de batismo. Número de batismo. Dando número de batismo, não interessa. Se está usando bateria, se tem uma jarra de café no canto da igreja. Entendeu?
como que Satanás ele ia fazer isso? O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas no sétimo dia. E que essa reforma consistiria em quê? Renunciar doutrinas que se erguem como pilares da nossa fé. E empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus em sua sabedoria concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma o quê? Nova organização. Um novo tempo. Eu entendi o trocadilho. É isso aí, entendeu? Então, mas muitos vão dizer, mas irmão, a igreja adventista é a igreja de Deus, Deus está à frente de tudo, né? Que é feito pelos nossos líderes. Tudo que os nossos líderes fazem tem o aval de Deus, é isso, né? Hã? Então, não tá. Não tem. Nem na época do deserto, nem hoje. Nem. Ó, muitos falam isso, não, mas o que é pregado no púlpito vem de Deus. Muitos se levantarão aonde? Em nossos púlpitos. Tendo nas mãos o quê? A tocha da falsa profecia acesa na infernal tocha de quem? Satanás. Caso sejam alimentadas dúvidas e descrenças, os ministros fiéis... Ó, preste atenção nisso aqui, até nós temos um caso aqui conosco. Caso sejam alimentadas dúvidas e descrenças do quê? Disso aqui. Ou seja, pessoas vão lá, não, isso aí não é... Isso aí tá errado, isso aí é de Deus. Isso aí não é de Deus. Ó, caso sejam alimentadas dúvidas e descrenças, os ministros quem? Fiéis. Seriam o quê? Afastados do povo que pensa que tanto sabe. Não, é o seguinte, aqui, fulano e Beltrano não podem pregar aqui. Eles pregam coisa que a igreja não aceita. Aqui, ó. É profecia. O Beltrano, eu sou o ciclano. Entendeu? E o Trano. É profecia. Estão entendendo? Por isso que nós temos aí, ó. Pastor Daniel Spencer, não pode pregar. Não pode? Já também já não está por dentro? Aqui no Brasil, não. Samuel Ramos também. Não pode, entendeu? A Maísa, lá no Norte e Nordeste, tranquilo. Aqui em São Paulo é complicado. Já pode botar a Maísa também. É. Se me dão um púlpito, eu prego. Só Ah, você falou certo. se me dão um púlpito, eu prego. Esse ano eu não preguei uma vez porque Se me dão. Mas assim, ó, eu sou o fanático oficial da minha igreja. Porque eu sou gaúcho e não como carne. Imagina, isso é um sacrilégio, né? Não, mas eu também sou. Então assim, e assim vai, entendeu? Então se dão púlpito, eu prego. Senão eu prego em casa, prego na rua, prego no YouTube, entendeu? E assim vai. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Quem nos deu ordem de pregar é Cristo. É isso que eu falo. É Cristo que nos deu ordem de pregar. Entendeu? Ninguém tem o direito... E lá fala toda a verdade, Jesus. Exatamente. Irmãos, essa é a base do ataque de Satanás. Essa é a base do ataque de Satanás. Reforma da saúde, credibilidade no espírito de profecia, justiça pela fé, conceito de pecado, natureza humana de Cristo e doutrina do santuário. Isso foram os conceitos que foram minados e atacados 100 anos para cá. Sorrateiramente, exatamente. Porque se fosse aberto, com certeza.